O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas sobre diversos temas da realidade brasileira e latino-americana e é um programa da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Toda semana nós trazemos um tema novo para a apresentação, o diálogo, o debate. E no dia de hoje nós estaremos abordando a questão dos direitos humanos e memória. Este é um tema bastante delicado e sensível e fundamental nesse período da chamada transição democrática ou da justiça de transição no Brasil, mas que engloba também a América Latina. Nosso convidado especial hoje é o militante social Milton Alves, que é, inclusive, coordenador do Fórum da Verdade, que foi, digamos assim, instalado em 2012 aqui no Paraná, mas que tem uma história vinculada digamos, a uma trajetória de política ligada a esse movimento nacional. Milton, então, é uma satisfação recebê-lo no América Latina Viva, né? Você que é paraense, de Belém, exato. Que já está há alguns anos aqui no Sul. É interessante a sua trajetória. Eu gostaria que a gente iniciasse o programa falando da tua história, afinal, você sabe melhor do que todos sobre ela. E nos interessa também porque você, afinal, é um militante social, um militante dos direitos humanos, e você começa lá a sua formação na militância estudantil nos anos 80. Gostaria que você... 79, 80, ainda terminando o ensino médio, Certo. E naquela época os movimentos sociais estavam se reorganizando no país. E a UNE tinha acabado de se reorganizar e nós estávamos trabalhando para reorganizar a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que organiza o movimento estudantil nas escolas médias e cursinho. E eu acabei sendo vice-presidente dessa entidade, e a sede, no começo, era no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. Foi esse o motivo até da minha vinda aqui para o Sul, Certo. Foi em função até desse movimento. E isso era um momento também de muita mobilização social, porque era 80, 81, e estavam ocorrendo as grandes greves dos trabalhadores, no ABC, mas em todo o país. Então havia uma efervescência política, a ditadura já estava enfraquecida, certo, ainda não derrotada, mas os movimentos sociais já estavam pautando para a população questões da educação, melhoria da saúde. Havia uma animação geral de todos os movimentos sociais. Certo. Nesse bojo eu me formei. Já que o nosso programa aborda a questão dos direitos humanos e da memória, que memórias você tem desse período em termos de... Como jovem, a memória é de que havia muita coisa proibida. Por exemplo, a gente não tinha, nessa organização estudantil, ela era proibida. Ela não era reconhecida oficialmente. Ela existia. Eu me lembro que o governo Brizola nos cedeu uma sede provisória na Universidade do Rio de Janeiro. Certo. A gente tinha um espaço, mas não tinha nenhum tipo de apoio oficial, porque era uma entidade proscrita em 64, como certo, a UNE, a CGT, a UBS também foi. Ele foi um governador eleito em 82? Em 82 e nos auxiliava. Isso é bom fazer esse registro histórico. Certo. E depois, em 85, no governo Sarney, em abril, o deputado Aldarantes, ex-presidente da UNE, fez uma lei que reconhecia os grêmios estudantis e a UBS, certo, a União Brasileira, assim como a UNE. Todas as entidades, e o Sarney sancionou a lei. Certo. A partir daí, a gente, digamos, teve a legalidade. Eu participei até aí. Puxa. Ou seja, então, que toda essa mobilização, ela, ao mesmo tempo que dava visibilidade ao país dessa novidade de transição, de fim de um período ditatorial, ele permitia reconstituir institucionalmente a legalidade das entidades, das organizações populares.
Então, talvez esse registro é muito importante, Exato, né? que muita gente não sabe Não hoje. sabe, pensa que as instituições nascem por decreto, né? E, aliás, a sua participação não começa aí, não termina aí, né? E que eventos você nos traria para refrescar essa memória tão necessária nos anos 80? Que me marcou muito, eu tinha 18, 19 anos, foi a campanha das diretas. Certo. E eu comecei a ter contato mais com esse mundo político, porque as organizações estudantis eram convocadas e a gente fazia um trabalho de mobilização junto aos estudantes para os comícios, né? E eu nunca tinha assistido, e o Brasil, multidões. Eu vi o comício no Anhangabaú, em São Paulo, com 1,5 milhão de pessoas. Puxa. Uma coisa gigantesca para todos. Aliás, né? Os curitibanos que não lembram, né, sabem, ou aqueles que não sabem, pelo menos, né, ficam sabendo que o lançamento foi aqui na Boca Maúti. 84, o final de 83, foi o primeiro comício, com 30 mil pessoas. Exatamente. Né? E foram mobilizações que impressionavam. E a gente viajava o país inteiro. Certo. Né? Eu estava dedicado exclusivamente ao UB já tinha terminado o ensino médio e retardei um pouco a entrada na universidade, porque era um momento muito importante. E a proposta das diretas já foi feita por um deputado federal, né? Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, né? Que foi derrotado, a gente estava no Congresso, tinha uma caravana do país inteiro, estava nesse momento. Certo. E todo mundo chorou. Sim. Então foi toda uma luta. Foi muito frustrante, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrou que havia, né, digamos, um elan muito forte. Tinha uma acumulação de força já grande dos movimentos. Havia, por parte da oposição civil e partidária, a vontade de derrotar a ditadura. Certo. Então, continuou o movimento que se organizou em torno de uma candidatura alternativa à que a ditadura apresentou no colégio eleitoral, que foi o movimento Tancredo Já, que acabou sendo o nome daquele período que unificou, porque existia o Brizola, já tinha o destaque do futuro presidente Lula, do Ulisses Guimarães, eram nomes que, digamos, comandavam esse movimento, junto com a sociedade civil. E este movimento que era da sociedade civil, né, como um todo, ele, no entanto, enfrentava obstáculos também de uma parte da sociedade brasileira, né? Porque era um regime que não era apenas apoiado pela instituição castrense, né, militar, né? Era um regime com ramificações. Ele tinha uma base social. Certo. É importante reconhecer que o período da ditadura ele contou com uma base social. Quando ele começa a perder essa base social, isso se expressou a partir de 74, nas eleições para o Senado, foi o primeiro grande choque da ditadura, porque ela perdeu, né? A população já localizou naquele momento, no MDB, uma espécie de canal de protesto. As entidades, os partidos estavam destroçados, a luta armada tinha fracassado, acabou sendo o MDB esse veículo. Né? E ele foi ganhando musculatura política e voz política, e passou a ter uma ala muito combativa de deputados que denunciavam as torturas, denunciavam a ditadura. Então, a luta no Brasil pela redemocratização foi um longo processo de acumulação e também de zigue-zague, porque o país ele tem certas características, Dimas, históricas, talvez por sua formação. Ao mesmo tempo que se tem luta, tem muita negociação. Isso vem desde a formação da República, uma cultura. Talvez eu reputo muito isso, a colonização portuguesa, a vinda dos africanos, confluiu aqui com os indígenas. Então, se criou um caldo de cultura que se tem diálogo. Apesar do conflito e do antagonismo, se tem diálogo durante as lutas e mobilizações. Esse é um traço característico do Brasil. Diferente de alguns países, cito aqui a Argentina, que eles têm um certo enfrentamento, mas o processo político é muito truncado. No Brasil se vai avançando com negociação e luta. É um pouco a nossa tradição. Talvez, né, Milton, esta questão que é importante, que é um retrato de uma certa legado de uma cultura cívica, uma cultura política,
e que se expressa nas elites, sejam elas progressistas ou conservadoras, né? Mas talvez a questão, eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito, a questão dos direitos humanos, que faz parte desse processo de reconhecimento, é meio pedagógico isso, né? Que a sociedade toma consciência. Eu gostaria que você falasse, inclusive, do sentido, do significado da questão dos direitos humanos, que, claro, ganha dimensões, diria assim, bastante cruciais quando ganha uma linguagem política. Exato. Mas na cultura do dia a dia, quais são os desafios da sociedade brasileira nesse sentido? Nós precisamos avançar muito, porque nós temos uma tradição de um Estado autoritário. Né? A escravidão no Brasil se prolongou muito. Né? Nós temos uma elite que já recorreu à violência em muitos momentos contra as populações mais pobres, né? Então, tem uma tradição também, ao mesmo tempo, de negociação, mas desse conflito muito forte. Essa dialética é que os movimentos sociais, as lideranças têm que captar e trabalhar. Né? Mas não existe democracia sem forte componente dos direitos humanos, no sentido mais amplo. Né? Então, eu acho que nós ainda estamos nessa construção. Você vê que esse movimento pelo resgate desse período da ditadura, ele ainda é um assunto tenso na sociedade. Ele ainda não tem um consenso amplo. Há uma maioria política, há um governo, né, que levanta esses temas e tomou medidas efetivas, como a instalação da Comissão Nacional da Verdade, mas ainda as Forças Armadas, por exemplo, se fecham. Claro. E não conseguem ter um diálogo sobre esse tema. Você vê que até hoje não há um pronunciamento do alto comando, da direção central das Forças Armadas sobre isso. Certo. Um pedido de perdão, ou seja, uma abertura para que avance o diálogo. E a sociedade vai se mobilizando, esse movimento vai crescendo. Né? Então, os direitos humanos é uma pauta que eu acredito que deve estar no centro da agenda a partir de agora. Não só em relação a esse resgate da memória, mas em relação ao tratamento que a polícia dispensa à população mais pobre, o sistema carcerário, ou seja, tem uma série de questões que são chagas acumuladas ao longo do tempo que a gente tem que enfrentar. Milton, nós vamos voltar a esse tema, mas logo depois do nosso intervalo. Tá bom? Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão dos direitos humanos e da memória. E, abordando este tema, temos o nosso entrevistado, um convidado especial, militante social, consultor de organizações sociais, né, e coordenador do Fórum da Verdade Paranaense, Milton Alves. Milton, no primeiro bloco, então, nós repassamos um pouco a sua história, que é uma parte importante da nossa história, que é a história política e social brasileira, principalmente nos anos 80, quando você nos indicou, né, a sua inserção social no movimento estudantil, em toda aquela movimentação pela anistia, pelas diretas já, e pela Constituinte, né? Os anos 80 foram anos cruciais nesse chamado justiça de transição, transição democrática. Nós também começamos a falar sobre a questão dos direitos humanos. Eu gostaria de retomar essa questão dos direitos humanos, porque ela é foco do nosso programa, digamos, articulando isto com a questão do Fórum da Verdade, né, do qual você é um dos coordenadores, né? E, inclusive, a Universidade Federal do Paraná, que sediou, né, este grande movimento, essa articulação de mais de 50 instituições, entidades, né, que foi lançado em 2012. Eu gostaria que você nos falasse desta criação importante, né, mas também que nos dissesse um pouco de como nasceu isso em termos nacionais, inclusive. Olha, como você mesmo falou, os anos 80
existiu uma tarefa, digamos assim, do ponto de vista histórico, de conquistar a democracia. Certo. Então, a convergência das forças era muito grande em torno desses objetivos. Isso foi configurado na Constituição de 88. Mas não havia consenso em relação, por exemplo, a minha opinião, Claro. o que fazer para apurar aquele período anterior. Então, essa sempre foi uma tensão entre as forças progressistas, porque várias têm visões diferenciadas. E essa pauta do resgate da memória, da punição aos torturadores, de levantar esse período, ela sempre esteve presente, né? Mas nunca os governos anteriores tomavam algumas medidas. É justo reconhecer que o Fernando Henrique criou a primeira comissão de mortos e desaparecidos, aonde o Estado reconheceu essa condição aos familiares, né, às vítimas, com indenização até pecuniária e reconhecimento do Estado. Depois, durante o governo Lula, houve um avanço maior. Se instalou uma comissão de anistia e se abriu a possibilidade do debate da Comissão Nacional da Verdade. Certo. Você vê que o Lula teve 2 mandatos e nós conseguimos instalar no primeiro ano do governo da Dilma, né? Foi muito simbólico, porque a Dilma teve toda essa trajetória, foi uma presa política, foi uma militante da luta armada. Torturada. Torturada, presa, julgada, cumpriu pena, né? Depois anistiada e virou a nossa presidente. Então, essa mobilização social sempre existiu, Dimas. A partir dos familiares de ex-presos que mantiveram sempre essa chama e das organizações populares mais comprometidas, né, e organizações de direitos humanos. Então, foi também uma acumulação. Né? Foi uma acumulação e que se deu um passo institucional com a criação da Comissão Nacional da Verdade. Nos estados ocorreu o mesmo processo, está ocorrendo o mesmo processo. Certo. Porque essas organizações também têm ramificações nos estados. Né? E aqui um conjunto de entidades e lideranças estavam travando um diálogo. Né? Olha, vamos organizar um fórum, a Comissão Nacional da Verdade vem e vamos reproduzir essa luta a nível estadual. Então, nós passamos a desenvolver contatos através da CUT, dos sindicatos, foram os primeiros que assumiram, digamos, essa bandeira, e tivemos um abrigo muito importante, institucional, com a Universidade Federal do Paraná, que entendeu a importância da questão e abriu espaço. Olha, a universidade vai também assumir essa bandeira. Esse é um registro importante que o ACEL, na primeira reunião, foi uma primeira reunião na sede da CUT, foi e disse, vocês podem contar com a universidade. A partir daí, a gente ampliou muito o leque. Como você falou, cerca de 50 entidades dos mais variados espectros políticos, ideológicos, instituições como a Assembleia, a Câmara Municipal, a Universidade, a OAB, todas estão no fórum, a Igreja, todas estão no fórum com esse objetivo de apurar as violações que ocorreram de direitos humanos, fazer um relatório disso, mas avançar, estabelecer, além de recomendações, medidas para que o Estado brasileiro e o Paraná nunca mais se repita uma ditadura ou atos arbitrários. Milton, então, nesse seu relato, nós vemos a importância do próprio Estado, então, assumir como missão sua essa revisão de um período nefasto da nossa história e que, por razões que você já nos disse no primeiro bloco, por uma certa cultura de passividade no país, de esquecimento... O jeitinho. O jeitinho, né? As coisas foram se acomodando no ouvido, no esquecimento, né? Daí a importância de nós retomarmos uma memória para que ouçamos todas as vozes silenciadas, né? E que a sociedade tenha capacidade e condições de retomar, de fazer uma releitura desse processo. Então, a combinação desses dois movimentos, o Estado reconhecendo que a história que foi encaminhada, né, que foi imposta, ela era unilateral, né? E, por outro lado, a própria sociedade fazendo um esforço de releitura desse processo. Como é que você percebe a importância disso nesse segundo capítulo, que é a própria sociedade assumir
essa memória? Eu acho que esse é o maior desafio e é o entusiasmo de todos os militantes dessa causa. Porque havia uma verdade, entre aspas, contada pela ditadura. A ditadura fez a sua formulação desse período histórico, Claro. A história dos vencedores. Ela, em 64, deu um golpe e ela justificou esse golpe a partir de uma opinião política e ideológica. E conseguiu, como você estava no começo da entrevista, bases sociais. Certo. Porque ela teve também apoio social para aquele golpe, usando bandeira do anticomunismo, da perseguição aos movimentos sociais e dizendo que o país iria se transformar numa Cuba. Evidente que era um exagero. Claro. E o governo João Goulart não conseguiu fazer essa disputa no plano político e ideológico. Eu estou voltando aí para a gente entender o pano de fundo hoje da luta pelo resgate da memória. Porque nas escolas e universidades passou a ter uma visão na sociedade de que a ditadura veio para restaurar a democracia. E ela fez exatamente o contrário. Com a AI-5, com a tortura, com o estado de exceção, com o banimento. A ditadura usou todos os instrumentos repressivos e depois partiu para a liquidação física, a partir dos anos 70, 71, de todos os opositores mais aguerridos que estavam na luta armada, mas também da oposição legal. O próprio Partido Comunista, que atuava numa determinada esfera, ele não praticava ações armadas, ele foi liquidado. E militantes de MDB, deputados caçados. Então, esse resgate é a tarefa histórica que nós temos. Restabelecer todos esses pontos. E a sociedade vai tomando consciência. O fato do Estado assumir é resultado desse acúmulo da luta social, mas o Estado tem estruturas fechadas. Por outro lado, Milton, com certeza, esta questão também que eu acho que a memória vai nos exigir, boas lembranças e boas formulações, do ponto de vista de releituras desse processo, é de que nós não podemos simplesmente aceitar de que essa história, por um lado, foi feita por alguns, o lado sujo da história, na clandestinidade, sem a conivência de certas elites nesse país. Então, acho que é muito importante mostrar o caráter político e social do regime que favorecia alguns, em detrimento da grande maioria. Veja, a América Latina inteira, e é muito apropriado o seu programa, a América Latina estava inserida num processo, nos anos 40, 50, pós-Guerra Fria, de uma luta, era um território em disputa. É verdade. E a partir da Revolução Cubana, o foco dos Estados Unidos foi muito grande, porque era uma área onde a esquerda ganhava força. Então, com base numa doutrina de segurança nacional, formulada em Washington para esses países, os regimes autoritários vigoraram a partir dos anos 60. E o Brasil inaugurou essa fase no continente. Depois a República Dominicana e depois o Brasil até auxiliou todo o Mercosul com seu know-how. Então, é importante, a Operação Condor. Exato. Então, que era uma articulação interestatal. Então, isso que tem que aparecer. Eu acho que esse é o desafio. Então, todo esse período ele era marcado por essa disputa. Havia dois sistemas em tensão, e nós tivemos que fazer, em todos os países, essa resistência, num primeiro momento, para derrotar esse regime de exceção, construir os processos democráticos, e agora é a transição para recuperar a verdade histórica, é o que eu falo. E a memória é a verdade histórica. Com certeza. Milton, então, em termos de encaminhamento também e de funcionamento do fórum, nós temos hoje diversas comissões, porque algumas instituições elas instauraram, digamos, a partir dos das suas inserções sociais, é o caso da OAB, a Câmara de Vereadores, a Assembleia vão ter as suas comissões, a Federal tem. Como é que esse trabalho da comissão que foi empossada, inclusive, ontem. Pelo governador, como é que ela vai funcionar e que agenda ela vai ter? Eu acho que é um movimento que vai ganhando força. Nós hoje temos, acho que cerca de 10 comissões estaduais, todas, de certa maneira, vinculadas à Comissão Nacional. Eu falo, é um sistema
republicano, né? E cada vez mais isso vai ter que se conectar na medida em que há um prazo institucional em dezembro para que relatórios das comissões estaduais se somam ao relatório nacional, que vai ser um relatório único sobre esse período de repressão com recomendações e abrindo possibilidade de processo. Eu acho que a partir daí é que nós vamos ter uma nova etapa nessa luta. E a sociedade se mobiliza, sindicatos dos jornalistas, a CUT está fazendo uma comissão, na verdade, vinculada à luta dos trabalhadores, às perseguições no meio sindical. Então, Dimas, eu acho que agora, digamos, a fagulha foi acesa e os movimentos e a sociedade vai fazendo a sua construção em torno dessa questão. E eu acho que vamos ter que ter o desafio. O Fórum, ele é uma instância da sociedade civil, ele não é um órgão oficial, como é a Comissão Estadual, claro. Então ele sempre tem que ter um olhar a partir da sociedade. E a agenda e a pauta do Fórum tem que ter um diálogo com a Comissão Estadual, porque os objetivos são os mesmos. Né? Então o desafio é ter exatamente essa conexão e ter agendas comuns. Por exemplo, a agenda da memória, aqui em Curitiba, nós formulamos o Museu de Percurso. É uma coisa pedagógica, porque são monumentos permanentes e aonde a população vai ver, aonde o garoto de 12 anos vai ler que ali existiu um espaço de resistência, ou vai no presídio AU, aonde ali teve um presídio político. Então, isso é importante. Outra coisa muito importante que fica um legado é construir um museu. Vão ter vários, mas aqui o Museu de toda a Resistência Democrática do Paraná. É uma coisa que fica, são acervos que vão servir para estudos, subsídios. Assim a memória é recuperada e fica concretamente para a população, que é quem a gente quer atingir com todo esse trabalho. Certo. Milton, então, nós estamos encerrando nosso programa e toda essa abordagem, ela nos fez reviver momentos cruciais da nossa história, né, de dificuldades, mas também de esperanças, né, por a construção de ampliação dos direitos humanos para uma sociedade mais democrática. E nós gostaríamos de fazer uma homenagem especial no nosso programa ao jornalista falecido anteontem, Casimiro Linhart, que também foi protagonista, militante dos direitos humanos e que sofreu na carne, né, digamos, a perseguição, né? Uma homenagem muito justa. Justa, exatamente. Então, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ao Milton por um importante depoimento, né? E convidamos você no próximo programa. Até lá.